Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje o assunto das cores é para falar nas diferentes escalas. Um dos recursos que a gente tem em usar as cores é com a escala, né? É a escala das cores. E eu vou explicar o que é que ela significa e como a gente pode perceber essa escala em diversas situações. Para começar, eu coloquei aqui uma bandeirinha vermelha, né? Uma bandeirinha vermelha nessa paisagem, ela tem uma escala pequenininha, a mesma coisa das bolinhas que tem na minha blusa, que não dá para ver, elas são pequenininhas, em vermelho também. O vermelho, eu escolhi o vermelho para a gente estar falando nessa apresentação, que o vermelho é uma cor bastante emblemática, né? Ela tem bastante opiniões, né? Então, ela é uma cor que ela movimenta muita discussão. Então, o que eu quero mostrar aqui já nessa imagem, né, por ser uma cor, mesmo sendo uma escala pequenininha, ela pode se destacar. Vai depender muito do contexto onde ela está. Então, a gente trabalha muito essa questão da escala, da proporção, né, no nosso ambiente, no nosso espaço. Então, a gente vai trazer percepções diferentes, né, em cada situação. Em cada situação mesmo, em cada organização, né, vamos dizer assim, numa hierarquia, né, de dimensão, essa percepção ela vai ser diferente. Então, mesmo sendo pequenininha, ela pode ter um impacto grande, como é o caso dessa bandeirinha, né, essa bandeirinha que diz antes dizia, né, que significava perigo, né, não sei se ainda é esse padrão, mas quando a gente vê uma bandeirinha vermelha na praia, significa perigo. E aí ela, mesmo sendo pequenininha, no meio dessa paisagem, ela se destaca. No ambiente é a mesma coisa, né? Quando a gente fala dos espaços, né, de áreas de interna ou áreas de arquitetura, é a mesma coisa. Quando eu coloco um vasinho desse, mesmo que ele seja singelo, em cima de uma mesa, de um aparador, quando o espaço ele não tem cor, por exemplo, ele é todo branquinho, ele com certeza ele vai se destacar e vai trazer a atenção do olhar, né? Essa atenção do olhar, a gente trabalha essa questão também nas proporções das cores, nas escalas das cores que a gente está usando, né? Que a gente escolhe como a gente quer que essa cor seja percebida, ou qual o impacto que a gente quer que ela transmita, né? Então, cada situação ela vai ser muito específica, muito particular, vai depender muito de todo o contexto, vai depender muito de outras questões, né, de forma, de textura, enfim, o conjunto da composição é que vai me dar essa percepção. Mas independente disso, eu trabalho a cor alinhada a essa percepção também que eu quero transmitir e essa sensação que ela vai transmitir, né? Esse impacto visual, seja ele mais pontual, seja ele mais uniforme, seja ele trazendo sensações diferentes, a gente faz isso com as cores e com a escala, né? Usando diferentes proporções de escala. Como eu também posso ter um carrinho de coleção, né? Em um determinado local, numa estante, ele com certeza, por ser vermelho, mesmo sendo pequenininho, ele vai destacar. Mesmo estando numa estante cheia de livros, com outros objetos, ele com certeza ele vai se destacar, né? Então, mesmo essa escala pequenininha, ela vai aparecer. A gente pode já começar a trabalhar uma escala média, né, dentro dos ambientes, com coisas de decoração, por exemplo, uma almofada. Ela já não é tão pequenininha, mas ela já tem um tamanho considerado. E se eu coloco ela como um conjunto,
ela já vai me trazer uma dimensão diferente se ela está uma almofada sozinha. Ela já vai me trazer uma leitura do espaço diferente, né? Uma sensação diferente quando ela já está agrupada com outras coisas, com outros objetos, com outras cores. Como eu falei, a gente pode trazer uma coisa pontual e também isso vale para qualquer coisa, vale para os metais, vale para os objetos de decoração. São muitos itens que a gente pode utilizar, né? Aqui, já a escala, vamos dizer que é pequena, mas não é tão pequena como uma torneira. Eu tenho aqui atrás dessa bancada esse detalhe aqui em vermelho. Então, é uma proporção pequena, mas ao mesmo tempo ela não é tão pequena. E ao mesmo tempo, nesse espaço, ela, por ser inserida nesse contexto, ela não está tão evidente, porque ela se perde aqui junto dos espelhos, o reflexo das cubas. Então, mesmo ela tendo uma escala um pouquinho maior, né, já poderia dizer assim, quase que média, ela parece ter uma escala pequena, né? Dentro desse contexto, por isso que eu falo, o contexto ele é muito importante, né, na composição, né, nessa organização e nessa percepção que a gente tem. Então, nesse contexto, ela já não é tão evidente, que ela se perde ali junto dos espelhos, com reflexo, então ela acaba ficando uma cor menor, mesmo sendo uma cor vibrante, intensa e vibrante. A famosa cadeira Wedding Blue, né, que ficou famosa na Bauhaus, né, ela se destaca em qualquer ambiente, né, até pela forma dela, né, mas com certeza a cor dela influencia bastante nessa percepção de destaque. E aqui eu trago já o mobiliário. O mobiliário é ali mais um puff, né, uma almofada grande. Ele tem uma escala média, né, e ele está ali quase que num equilíbrio, né, de tonalidade, né, de cinzas e do vermelho. Mesmo no cinza, ele sendo o cinza maior e o vermelho menor, o vermelho, por ser uma cor mais intensa, ela acaba se destacando mais, então ela acaba aparecendo mais. Então ela toma o espaço, ela começa a ampliar essa visão, né, essa sensação. Parece que tem mais vermelho, e na verdade é só essa ilusão de ótica, né? Se esse sofá fosse de outra cor, com certeza ele não ia se destacar tanto, ele ia parecer até menor, né? Mas justamente por ser vermelho, ele acaba ampliando o espaço nessa condição que ele está aqui, né? Nesse ponto que ele está inserido com essa harmonização, com essa composição. Agora, veja o mesmo sofá, ele já fica mais misturado, inserido, né, junto com as outras coisas que também são vermelhas, né? Então, no caso aqui, eu já tenho muito vermelho, não é só o sofá. Ele acaba se destacando, mas ele não é um elemento que se destaca sozinho. O que se destaca é o contexto. E nessa composição, o que está destacando é exatamente o contraste, que é o branco, né? O branco aqui, essa poltrona branca, na verdade, é o que mais se destaca, a almofada branca. Então, nesse caso, eu já tenho uma quantidade bastante, mas não é o que está me trazendo destaque, né? Eu tenho outros elementos que, junto dele, acabam aparecendo mais. Então, às vezes, um elemento mais pontual, em contraste, ele acaba tendo um destaque muito grande, né? Você vê que ali o quadro e as almofadas, ela tem uma composição vermelho e branco, então ela acaba, num contexto assim, uma percepção mais geral, ela acaba parecendo ser um rosado, né? A primeiro momento que se olha, né, essa percepção não é que é vermelha. O vermelho aparece ali no fundo do sofá e o sofá, mas por ter essa
essa padronagem, ele acaba não sendo tão vibrante, né? Ele diminui essa escala da intensidade do vermelho, e no fundo o branco é o que se destaca no conjunto. Aqui eu já tenho uma escala da parede toda vermelha, mas veja, uma coisa que é importante falar é a questão da intensidade da cor e da luminosidade da cor, né? Apesar da parede ser toda vermelha, ela não grita, ela não chama tanta atenção. Ela está em harmonia ali com o sofá, né? Justamente por essa relação de ter pouca luminosidade e por ser uma cor mais fechada, né? Então, essa questão dessa dimensão, ela não impacta tanto, né? Ela está ali na simbiose ali do ambiente, em perfeita harmonia. Agora, já esse aqui, eu tenho esse impacto, né? Eu tenho vermelho mais, com mais luminosidade e eu tenho um outro vermelho aqui com mais intensidade, né? Um vermelho puro, né? Então, aqui eu já tenho essa dimensão da escala muito grande, ela me chama a atenção. E a mesma coisa aqui, olha, o branco que ele traz, né, esse contraste do vasinho aqui, a cadeira, essa poltrona, ela se mistura aqui com a parede, né, quase criando um único, né, trabalhando como se fosse ali a mesma dimensão vertical. E aqui eu tenho a porta realmente que ela me chama a atenção, né, que tá com essa dimensão para poder realmente se destacar. E quando a gente fala no urbano, né, essa relação acontece da mesma forma, né? Aqui o MASP, para quem não conhece, fica em São Paulo, né? É bem famoso, por acaso, né? Mas, trazendo aqui uma curiosidade, o MASP, na sua concepção, já tinha essa estrutura em vermelho. Só que quando ele foi construído, na época do brutalismo, o concreto aparente estava em evidência. Então, esse vermelho não foi utilizado naquela época. Depois de um certo tempo, um bom tempo, né, por sinal, ele começou a aparecer problemas de infiltração, né, porque esse concreto aparente ele já começou a ficar um material permeável e começou a criar problemas de infiltração, né. Aí já entra na área de patologia da construção, né, que eu não vou abordar aqui, não é o meu propósito aqui agora, mas aí foi utilizado, voltando às pesquisas originais, trouxeram uma pintura vermelha, né, e elegeram o vermelho porque já era o original do projeto. E hoje, como eu digo, a relação da cor, a gente acaba identificando ele de longe, né? É uma coisa que vira um ponto de referência, né? Quando você está na rua e vê aquela escultura em vermelho, já sabe que ali é o MASP. Então, é uma escala pequena, mas que no contexto urbano ela se destaca. Agora, essa casinha eu acho linda, maravilhosa, né? Essa casinha é na Noruega, em Oslo. Eu não consegui informação desse projeto, né? Qual foi a intenção que ele teve nesse projeto, mas para mim é muito claro, né? Porque o vermelho, por ser uma cor quente, né? Ela absorve calor. Imagina ali no meio da neve, ele está trazendo um pouco desse calor para dentro do espaço, do ambiente. E outra questão, dentro dessa paisagem, ele quis que essa casa fosse se destacada, né? No meio de só ver neve, é uma referência visual até, de repente, com os vizinhos, né? Porque é uma área totalmente residencial, e só tem casas unifamiliares, né? Pouco de pesquisa que eu encontrei,
E certamente, no meio de neve, né, de tempestade, essa casa fica como uma referência, tanto para ele como para os vizinhos, na hora que sai, que chega. Eu imagino que sai pouco também, né, em alguns momentos, mas é uma referência visual, né? Então, ela se destaca muito, né, na paisagem, e dentro da escala, né, do contexto da paisagem, ela acaba sendo uma escala pequena, né? Porque toda a paisagem é enorme e ela tem um ponto vermelho lá no meio da paisagem. E ainda nessa casa, a única parte colorida que tem em vermelho é exatamente essa área aqui externa, que deve ser usada muito pouco, né? Eu acredito, apesar que a relação do frio para eles é muito diferente da nossa, né? A referência, né, de frio, de calor é muito diferente, né? Com 15 graus para eles já é calor, né? Para a gente tá morrendo de frio. 13 graus para eles é calor. Então, essa referência é diferente. E, e a casa ela tem um estilo escandinavo, né? Bem típico da região, mas tem esse vermelho que se destaca justamente aqui nesse pedacinho aqui dessa área. Então, ele cria essa sensação, né, do espaço, do urbano, mas ele traz também para dentro de casa esse vermelhinho, né? E a cor pode estar junto com outras cores também, né? Muito comum a gente estar com a cor com outras cores, né? E aí a percepção vai ser totalmente diferente, né? Essa fachada é no Chile, foi foto do meu arquivo, e aí eu percebi, eu fotografei. A gente vai viajar, fotografa piso, fotografa chão, igual aquela cuba que tem ali atrás de vermelhinha, né? Eu fico fotografando tudo. Então, a percepção aqui das cores é totalmente diferente. O colorido, ele se destaca num contexto, mas ele chama atenção, né? Quem passa na rua chama atenção de ver essa casa, essa edificação toda colorida, né? Na sua fachada toda colorida. E falando no urbano, né? Basta um ponto vermelho para a gente ter uma informação de pare, né? Espere a sua vez de passar. Então, mesmo sendo uma escala pequenininha, ela tem um contexto grande, né? Tem uma importância grande de informação, nesse caso aqui de informação, mas dentro dos ambientes, dos espaços, né? Toda essa contextualização, a gente trabalha sempre no conjunto, nunca é um objeto sozinho, uma cor sozinha, e isso é muito importante porque faz toda a diferença no ambiente, na percepção, nas sensações. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada por participarem e até a próxima. Valeu, obrigada.